Ei, você já parou para pensar naquela sensação de liberdade selvagem no mar, sem leis, só o vento e o horizonte chamando? Eu fico imaginando isso o tempo todo, como se fosse um segredo que a gente compartilha. E se você, como eu, sempre se perguntou se os piratas eram heróis rebeldes ou monstros reais, vamos mergulhar juntos nessa jornada épica, desvendando mistérios que vão te prender até o fim. Havia mares cheios de navios, cheios de tesouros, cheios de sonhos de riqueza rápida. Capitães comandavam frotas, mercadores planejavam rotas, marinheiros arriscavam tudo por uma vida melhor. E ninguém acordava, imaginando que aquele dia poderia ser o último. Ninguém, exceto os piratas. Eles não eram nobres, não eram exploradores oficiais, não eram heróis de contos de fada, eram homens comuns, muitos ex-marinheiros da Marinha Real, que viraram as costas para a sociedade opressora. Em um tempo em que a pobreza e a guerra empurravam almas para o abismo, eles andavam sobre as ondas como lobos do mar, caçando presas em um mundo sem piedade. A pirataria não nasceu do nada. Suas raízes vão até os antigos, como os cilícios no Mediterrâneo por volta de 100 a.C., que saqueavam cidades costeiras com galés rápidas e táticas de emboscada. Os vikings do século VIII ao XI, que navegavam em longships ágeis, aterrorizando a Europa com ataques relâmpago, pilhando mosteiros e vilas. Mas o ápice veio na Idade de Ouro da pirataria, de 1650 a 1730, quando o Atlântico e o Caribe viraram um campo de batalha flutuante. Não era glamour, era sobrevivência brutal. Os piratas usavam navios pequenos e velozes, como sloops ou brigantines, com até 20 canhões, em vez de galeões pesados que afundavam na primeira perseguição. Algo que, nos padrões de hoje, equivaleria a um barco de pesca armado contra um navio de cruzeiro. Tudo isso sem GPS, sem radares, sem satélites, menos apenas estrelas, bússolas e uma coragem que não podia ser medida. Imagine a cena. Um capitão como Bartholomew Roberts, o Black Bart, derrubando mastros não para construir uma casa, mas para capturar mais de 400 navios. Um recorde chocante. Não havia portos seguros por perto. Não havia tradição de frotas piratas organizadas. Não existia lógica em desafiar impérios como Espanha e Inglaterra. A cada abordagem, a cada dia de caçada, os navios mercantes passavam, observavam, tremiam. Algumas tripulações se rendiam, outras lutavam, muitas simplesmente fugiam. Porque junto com o ataque vinha o aviso: renda-se ou morra. Para muitos, aquilo soava como loucura. Há relatos de que piratas como Henry Avery capturaram tesouros equivalentes a mais de 95 milhões de dólares, ajustados pela inflação atual. Saqueando o Ganjai, Sawai, em 1695, um navio Mughal, carregado de ouro e joias. Mas a realidade era sombria. Táticas brutais. Como fingir ser mercadores com bandeiras falsas. Depois içar Rudali Roger, o crânio e ossos cruzados, para instilar terror psicológico. Violência cotidiana, torturas com ferros quentes, caminhadas na prancha embora raras, e execuções sumárias. A vida no mar não tinha valor. Era sangue nos mares por tesouros amaldiçoados. Ano após ano, década após década, as frotas piratas cresciam. Uma estrutura flutuante de rebelião, como a de Blackbeard, no Queen Anne's Revenge. Um navio capturado com 40 canhões, modificado para velocidade e intimidação. Quando finalmente avistavam uma presa, não era elegante, não era heróico, não era feito para a glória eterna. Menos era simples, bruta, letal. Um grande bloco de caos flutuante, feito para resistir, não para negociar. 3 decks. Compartimentos para saque, armas e tripulações multirraciais. Escravos libertos indígenas. Europeus unidos pela liberdade sangrenta. E então, algo ainda mais estranho acontecia. Os mitos versus realidade não enterravam tesouros exceto-raros como Captain Kidd, pois dividiam tudo democraticamente via códigos piratas. Eles simplesmente vinham, espécie por espécie de navio. E não havia caos, não havia pânico,
Não havia desordem menos o que deveria ser impossível. Acontecia em fúria organizada. Quando tudo estava pronto, quando o último canhão disparava, o texto histórico diz algo simples e aterrador. O navio inimigo se rendia. E então, o saque começava. Não era uma batalha comum. Eram dias, eram noites, eram abordagens que afundavam frotas inteiras. Primeiro nos mares abertos, depois nos portos, depois nas rotas comerciais. As nações corriam, procuravam alianças, subiam para fortalezas mais altas, gritavam por tratados, batiam por ajuda, chamavam por navios de guerra. Mas o Dali Roger já flutuava. O impacto, impérios tremiam. O comércio colonial perdia bilhões ajustados. Cidades como Port Royal viravam ninhos de piratas. E a humanidade via o lado sombrio da liberdade. Meses se passavam envoltos por um mundo que já não existia. Quando as perseguições finalmente acabavam. Quando os últimos piratas como Black Bart eram caçados e enforcados em 1722, nada era como antes. A pirataria redefinira o mar, mas a um custo de milhares de vidas. Imagine alguém anunciando algo assim hoje. Em um mundo com drones, satélites, redes sociais, inteligência artificial, hoje, uma frota pirata não seria de madeira e velas. Seria de lanchas rápidas de fibra de vidro, barcos de pesca armados, com OK-47s, RPGs, GPS, para rastrear presas a milhas de distância. Custaria milhões. Governos se envolveriam. Analistas de dados preveriam rotas. Engenheiros projetariam modern vessels, menos navios, manjaqueados para lançar esquifes velozes. Mas ainda assim, o maior obstáculo seria o mesmo. Não a tecnologia, mas a humanidade. A pirataria moderna, chocante na medida certa, explode em regiões como Somália, Golfo da Guiné e Estreito de Malaca. Em 2025, houve 137 incidentes globais. Um aumento de 18% sobre 2024, menos fatos verificáveis, do International Maritime Bureau. Na Somália, piratas usam táticas antigas com twist moderno. Sequestros por resgate. Com 2 incidentes em novembro de 2025, longe da costa e hackeando DAOs e phishing vessels, mantendo 26 reféns. Ransoms podem chegar a milhões, como os 3 milhões de dólares dos Estados Unidos pagos em casos passados. No Golfo da Guiné, 23 kidnappings em 2025. Menos quase o dobro de 2024, menos com piratas operando até 300 milhas náuticas offshore. Violência, armas em 26 incidentes, facas em 39, sucesso de 86%. No Estreito de Singapura, 80 incidentes em 2025, o maior número, onde piratas cibernéticos invadem sem sair de casa, hackeando sistemas de navegação ou roubando dados de carga. Comparações chocantes. Um galeão antigo versus um barco de pesca armado hoje. Ambos rápidos, ambos letais, mas modernos afetam o comércio global em bilhões, atrasando suprimentos e elevando seguros. A liberdade sangrenta persiste, impulsionada por pobreza e instabilidade, mas agora com tecnologia que os antigos invejariam. Porque ontem, como hoje, o maior desafio nunca foi técnico. Foi humano. A história dos piratas não sobreviveu por séculos, porque fala de tesouros, ou navios, ou violência. Ela sobrevive porque fala de limites. O momento em que a rebelião termina e a consequência começa. E a pergunta, atravessando os oceanos, permanece a mesma. Se você estivesse lá, teria se juntado? Os piratas não foram as únicas lendas impossíveis forjadas por mãos humanas. Em um tempo em que a tecnologia simplesmente não existia. Séculos depois, outro grupo ergueria arenas de morte tão grandiosas, tão sangrentas, tão duradouras, que até hoje, o mundo se pergunta: como isso foi possível? Sem regras modernas, sem luvas, sem octógonos. No próximo vídeo, vamos viajar para a Roma Antiga, para entender como os gladiadores lutavam de verdade e como seriam em lutas modernas de MMA. Porque algumas batalhas não desafiam apenas o corpo, elas desafiam o tempo.